amigos do meu coração, estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, um livro de autoria da doutora Ellen Bambach, e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: ter poderes mediúnicos pode ser uma faca de dois gumes? Por quê? Vamos observar. Ela diz o seguinte: olhando para trás, vejo agora que essas sessões iniciais de hipnose me colocaram no caminho que me levou a mais de 2.000 casos de regressões a existências passadas. A princípio, eu as tinha na conta de sessões de interesse secundário. Nessa ocasião, eu não estava às voltas com o problema de saber se as vidas passadas eram reais, senão com a maneira de lidar com os adolescentes perturbados, cujo número aumentava à medida que proliferava a cultura das drogas. Eu estivera fazendo terapia com adolescentes do sexo feminino numa instituição e principiei a sentir que os métodos terapêuticos que aprendera e praticara durante tantos anos eram inteiramente inadequados para resolver o problema. Inúmeras jovens necessitavam muito mais de um lugar onde pudessem crescer e desenvolver-se, do que do tipo de terapia que se resume em sentar-se e falar. Elaborei um plano para um lar, uma organização que, a meu ver, seria muito mais benéfica do que a institucionalização a que tantas jovens eram obrigadas. A maior parte das minhas energias se concentrou em planejar e fundar essa organização e em trabalhar de perto com as garotas. Dirigi sessões ocasionais de hipnose, mas estas não eram o meu alvo principal. A meu ver, o mundo real merecia minha atenção. Eu continuara a ensinar psicologia no correr dos anos, dando um curso por semestre, e sempre gostei de ensinar e de estar em contato com os alunos. Eu ministrava um curso de introdução à psicologia no colégio de uma comunidade vizinha quando cheguei à parte da psicologia da percepção. Ao falar a minha classe sobre percepção extrasensorial, notei que os alunos redobravam a atenção e me enchiam de perguntas. Gostei muito disso porque, àquela altura, eu já lera quase toda a literatura científica sobre parapsicologia e andava entusiasmada por alguns dos novos enfoques que os pesquisadores desenvolviam no campo. Meu entusiasmo deve ter sido contagioso, pois os alunos participaram com avidez das atividades. Nesse sentido, entre eles havia uma jovem dona de casa que estava voltando ao colégio para tirar o diploma. Ela seguia 2 cursos, o meu curso de introdução à psicologia e outro de jornalismo. Quando a classe voltou a reunir-se depois dos feriados de Natal, a jovem dona de casa tinha uma boa história para contar. Na noite da minha aula sobre parapsicologia, voltara correndo para casa porque devia entregar um trabalho de jornalismo no dia seguinte. O trabalho consistia em redigir uma reportagem sobre um acontecimento imaginário. Adiara-o até o último momento. Sentou-se à mesa e redigiu à pressa uma história a respeito de um desastre imaginário de aviação. Incluiu no trabalho o número do voo do avião, número 401. O fato de uma aeromoça haver sobrevivido e a outra morrido, a data do acidente e o local, a Flórida. No dia seguinte, entregou o trabalho e aproveitou os feriados de Natal. Quando voltou, após a folga dos dias de festa, começou pelo curso de jornalismo. A professora pediu-lhe que ficasse depois da aula. Estivera corrigindo a prova da minha aluna sobre o desastre imaginário de avião, quando chegou pelo rádio a notícia de que acabara de ocorrer um acidente de aviação na Flórida. Os pormenores do trabalho jornalístico da minha aluna correspondiam em muitos pontos à notícia do rádio. A data diferia por um dia, mas o número do voo estava certo. O fato de uma aeromoça ter morrido e a outra sobrevivido também constava na notícia. A professora ficou abalada com a história e perguntou à minha aluna: como foi que você soube que isso ia acontecer? A minha aluna sentia-se abismada e horrorizada, julgara estar preparando uma história imaginária e esta se revelara verdadeira. Como acontecera uma coisa dessas? Perguntou-me, olhando ansiosamente para mim.
Fiquei tão surpresa quanto a professora de jornalismo, como de fato minha aluna pudera sabê-lo. Refleti que ela estava com pressa para completar o trabalho, de modo que ao sentar-se à mesa com a intenção de executá-lo, fê-lo num estado de consciência levemente alterado. Seu ego não interferiu, razão porque conseguiu escrever a história tão depressa. Aparentemente, valera-se de uma provável realidade futura por ser esta a maneira mais fácil de levar a cabo o trabalho. Eu sabia que não se tratava, na verdade, de uma explicação, mas não me foi possível pensar em outra melhor. Os alunos da classe estavam tão impressionados quanto eu diante dessa prova de pré-cognição. O caso era incomum porque o material escrito se encontrava em mãos de um terceiro na ocasião em que o evento ocorreu. Achei a hipótese da coincidência devia ser descartada porque... Só um instante. Devia ser descartada por causa do número do voo mencionado com precisão. Infelizmente, a aluna que tinha feito o brilhareto pré-cognitivo ficou muito perturbada. Nunca tivera qualquer experiência de percepção extrasensorial, até aquele momento. Mas agora achava que, por haver predito corretamente um fato, devia ser capaz de predizer outros. Preocupava-se com o marido e tinha medo de que alguma coisa pudesse acontecer-lhe no serviço. Suplicou-lhe que ficasse em casa e não fosse trabalhar um dia porque tinha a impressão de que algo lhe sucederia. Ele foi trabalhar apesar de tudo e nada de anormal aconteceu. Senti-me um tanto ou quanto responsável por que ventilar a questão da precognição em minha classe antes do exemplo dado por ela. Em vez de sentir-se exultante com a faculdade recém-descoberta, ela estava compreendendo que a nova capacidade lhe tornava a existência mais difícil. Constatei depois que é isso muitas vezes o que acontece. Episódios negativos ou assustadores parecem emitir comprimentos de ondas emocionais de maior intensidade do que os eventos agradáveis. Para os que se expuseram a essas ondas de energia, a vida pode tornar-se deveras difícil. Não é divertido visualizar assassínios, acidentes e catástrofes pelo mundo inteiro. Conversei com minha aluna numa fútil tentativa de tranquilizá-la. Finalmente, assumi uma atitude autoritária, pois percebi que, enquanto eu manifestasse interesse em que ela conservasse sua capacidade de percepção extrasensorial, a estaria sujeitando a esses sentimentos negativos. Você, na realidade, não tem poderes mediúnicos, disse-lhe eu. Estava apenas realizando um duplo trabalho em sua atividade colegial, fornecendo um exemplo de percepção extrasensorial para a minha classe de psicologia e, ao mesmo tempo, fazendo sua tarefa de inglês. Tenho certeza de que isso não se repetirá e de que sua vida voltará ao normal. Essa declaração parece ter operado um milagre. Ela ficou muito aliviada com a ideia de que fizera apenas um trabalho escolar e não era médium. Cessou de preocupar-se com o que poderia acontecer ao marido e relaxou-se. Trouxe um peru para as meninas da nossa organização a fim de comemorarmos o dia de ação de graças. E creio que encontrou maior satisfação em ajudar-me com as adolescentes sem lar do que em ter poderes mediúnicos. A minha aluna ensinou-me 2 lições. A primeira foi que a percepção extrasensorial pode ocorrer de fato, sobretudo quando a pessoa se acha num estado de espírito relaxado e receptivo. A segunda foi que a posse de poderes mediúnicos é uma faca de 2 gumes. Quem não ganha nada no mundo real por poder predizer catástrofes não leva vantagem alguma em sintonizar esse determinado comprimento de ondas. E é muito difícil saber se o anúncio de uma catástrofe constitui realmente percepção extrasensorial ou não passa de uma forma de preocupação. E por não se poder fazer a distinção enquanto não ocorre o evento, sofre-se muita ansiedade à toa. E ainda que se possa prever com exatidão uma catástrofe próxima, as mais das vezes não há nenhuma providência que se possa tomar a respeito. Se o acontecimento for uma questão pessoal, talvez seja possível tomar medidas para obviar a situação. Em muitos casos, porém, as catástrofes pressentidas através de visões ou de outras formas de atividades subconscientes não podem ser atalhadas. O que aconteceria, por exemplo, se minha aluna tivesse telefonado para a companhia de aviação e dito a quem de direito que um avião cairia na Flórida num determinado dia? Os responsáveis pela companhia, evidentemente,
não teriam tomado conhecimento dela, considerando-a biruta. E nada se teria ganho com isso. Se bem todos nós, de vez em quando, temos vislumbres do futuro, sou realmente de opinião que é muito mais prudente viver no presente. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.